Queridos amigos, que alegria podermos gravar o segundo programa do capítulo 19. Já estamos partindo para o encerramento desta obra abençoada, porque o programa se chama Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Agora nós estamos vendo o desencarne de Adelaide, o último dos 4, não é? Eram 5, mas uma teve uma prorrogação por alguns meses. E Adelaide é uma desencarnação mais tranquila. Nós já percebemos que Zenóbia, que é a dirigente da instituição da Casa Transitória Fabiano de Cristo, sempre foi uma amiga dela. Quem assiste era o Dr. Bezerra de Menezes. Então nós percebemos que aqui há um ambiente todo favorável para esse auxílio, né? Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos chegar ao término, ou já quase ao término, que ainda teremos este e mais um programa. Que alegria em estudarmos mais um livro na íntegra, Obreiros da Vida Eterna. E já pedimos força a Deus, o nosso Pai, e proteção da espiritualidade amiga, para entrarmos no 5º livro, dentre em diante, que é o livro No Mundo Maior. Que Jesus abençoe o nosso encontro, felicitando-nos na compreensão desta obra. Então nós terminamos num ponto que Adelaide, saindo do corpo, ela se dirige, é levada por Jerônimo à Casa Transitória Fabiano, e ali então ela vai encontrar Zenóbia, uma grande amiga, que deu muita força para ela, que deu muita ajuda, e ali então travou-se uma conversa. Então agora é hora de retornar para o corpo. Ela ficaria mais um dia no corpo e durante a noite iria ocorrer a sua desencarnação. Vamos acompanhar. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da Casa Transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Por intermédio de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se, de súbito, as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Então aqui nós vemos 2 eventos que ocorrerão dentro em breve. O primeiro é Adelaide dando a diretriz para os companheiros que continuarão encarnados, convidando-os ao trabalho, convidando-os a serem fiéis a Jesus, orientando como a casa deve seguir. Ela será amparada por Zenóbia, pelos amigos espirituais nesta reunião. E no fim do dia, já à noite, ela será convidada ao retorno ao plano espiritual, através da desencarnação. Quando é levada ao corpo físico, ela, diferente dos outros casos que acompanhamos, não precisou de tantos passes, não precisou de tanto auxílio. E ela mantinha uma calma extraordinária. Ela já estava prevendo no íntimo o retorno à pátria espiritual,
já estava se preparando para desligar da instituição que muito provavelmente ela fundara, deixando ali crianças, deixando amigos, e já estava se preparando. E é curioso que vimos no programa passado que Adelaide não passará mais de um dia na casa de Fabiano, porque ela já tinha ingresso para regiões mais altas. Então nós começamos a ver que dos 5 que estamos acompanhando, que na verdade se tornaram 4, já que a Albina teve uma prorrogação, nós vimos que os 4 casos de desencarne em algumas coisas se assemelhavam, mas na grande maioria há uma diferença, o psicológico, o emocional, a vida que a pessoa teve e até mesmo os pensamentos religiosos. Interessante que, da mesma maneira que Jerônimo e André Luiz levavam os 4 espíritos em tempos diferentes para a casa transitória, André percebeu uma coisa interessante. Adelaide estava tão bem que não precisou nem do recurso do passe, né? Então isso percebe que já é um espírito que reanima-se fácil com boas conversas. Então Zenóbia deu a ela todo aquele alento que ela necessitava. Vamos para a leitura? Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior porcentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece e em favor da benfeitora doente. Para elas, objeto de admiração e ternura, fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço, acionando peças de eficaz cooperação. Submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz, nitidamente diferenciadas entre si. Então aqui nós já vemos uma reunião no plano espiritual, em que os colaboradores, que na maioria eram mulheres, dariam continuidade naquela creche, naquele centro espírita, naquela atividade que Adelaide levava com muita seriedade. É interessante que todas as mulheres que lá estavam e os poucos homens que faziam parte do grupo de encarnados que colaboravam naquela instituição, de modo unânime, estavam voltados com o pensamento em prece. Isto é um diferencial para um centro espírita. Cabe ao dirigente espírita instruir o grupo que está sob a sua tutela.
cabe ao dirigente espírita orientar para que aquele grupo possa trabalhar de modo harmônico. Por isso que Dr. Bezerra, por isso que Chico Xavier, por isso que esses grandes espíritos, aproveitando os ensinos de Allan Kardec, porque Kardec já dizia isso na sua época, é preferível ter casas espíritas pequenas, porque o ego não aflora, o poder não agiganta, o personalismo não ronda o coração dos encarnados. Então aqui nós vemos trabalhadores que tinham fragilidades, que tinham defeitos, homens e mulheres comuns, mas eles já posicionavam a mente. Será que hoje, quando dormimos, nós damos guarida para pensamentos elevados ao ponto de participarmos de uma assembleia como esta? Será que se dormirmos neste instante, teremos o mínimo de condições de ir para uma casa como a de Fabiano, mesmo numa região trevosa, mesmo com espíritos atrasados ao serem socorridos naquela instituição? Será que teremos ingresso para participarmos de um conclave como que eles estão participando neste momento? Vamos continuar a leitura? Conservávamo-nos junto de todos, em atitude vigilante, para manter um imprescindível padrão vibratório. Quando, em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide, extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Tive, então, a oportunidade de verificar, mais uma vez, o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui, somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Porque a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte, em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta
ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem, que dizem do viticultor que estima o valor da vinha somente pelos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores, que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimo-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida, a aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado da alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização, e pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcela em automatismos e recapitulações. Seu ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha, após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se roga do pedestal de cera, experimentais o frio, pavor do desconhecido, pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação,
se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias extrasagradas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga: ou não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. Aqui nós temos um material muito farto para conversarmos. Um dos problemas que envolvia o desenlace de Adelaide eram os companheiros que trabalhavam com ela. Ela se tornou, pelo seu esforço, o apoio, o suporte, a orientadora daquele grupo. E era muito natural que aquele grupo fizesse preces, orações, vibrações, para que a Adelaide continuasse encarnada, dirigindo, cooperando e orientando. Adelaide era um exemplo moral, uma médium extraordinária, um coração bondoso. Quem não deseja ter uma dirigente como Adelaide? Todos nós desejamos. E Adelaide trabalhou e muito pela instituição. Mas a única certeza que nós temos é que um dia vamos retornar ao plano espiritual, e Adelaide estava conformada com isto. Mas os companheiros que trabalhavam com ela estavam resistindo. E estavam levando uma angústia, um abatimento desnecessário. Olha o trabalho da espiritualidade amiga. Reuniram cada companheiro que trabalhava com Adelaide. Jerônimo indicou um salão vasto que tinha na casa transitória. E quem dirigiu esta atividade não foi Jerônimo. Olha a hierarquia. Jerônimo era responsável por desligar as pessoas. Na instituição, a responsável era Zenóbia. E Zenóbia era muito adestrada na sua tarefa, com a sua responsabilidade. Entrou Zenóbia, junto com alguns auxiliares, e André Luiz diz que percebeu que de Zenóbia, daquela mulher extraordinária, fluía luzes que clareavam todo o ambiente. O número maior de pessoas oriundos do grupo de Adelaide eram mulheres e uma minoria compostos por homens. E ali, Zenóbia, é interessante como os espíritos, quando têm que falar mais firme, eles falam com amor. E ali, sem Zenóbia preocupar em milindrar, em ofender, porque hoje em dia tem tudo isso. Hoje em dia, na hora de falarmos com o próximo, quando estamos num centro espírita, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo é motivo para milindrar, tudo é motivo para não voltar, tudo é motivo para abandonar o barco, tudo é motivo para dizer que o dirigente ofendeu. E aqui Zenóbia, com muito respeito, já foi logo dizendo: olha, Adelaide precisa retornar ao plano espiritual e vocês estão atrapalhando nesse processo. Vocês colocam ela no título de um modelo, mas ela não é. É uma companheira assim esforçada, dedicada e primou pelo carinho que vocês têm, mas não tenha por ela um ídolo. Guarde o exemplo, siga os seus passos, outros virão. Vocês muitas vezes estão com medo da partida dela, não é só pela ausência dela, mas é por terem medo de terem novas responsabilidades a assumirem. Então Zenóbia, ela é muito enérgica.
Às vezes nós estamos imaginando que os espíritos são sempre calmos, passam a mão na nossa cabeça, levam a nossa justificativa, como nós dizemos quando estamos encarnados. Não, os espíritos são duros. Lendo uma biografia de Chico Xavier, em que o biógrafo falava que o Chico, quando tinha aproximadamente 21, 22 anos de idade, doía muito o seu olho esquerdo. O olho que ele tinha moléstia, o olho que ele não enxergava. E ali Emmanuel, certa noite, vendo que o Chico estava caminhando pela reclamação, Emmanuel diz para ele: Chico, agradeça a Deus, porque ainda te sobrou um olho. Tem muitas pessoas que não têm olho nenhum. Então, às vezes, nós cultivamos muito a dor e esquecemos de agradecer o que temos. E Zenóbia já é direta. Zenóbia não tem medo de, vai ferir, vai melindrar, a pessoa não vai aceitar. Não, Zenóbia tinha que falar, ela disse, ela não humilhou, ela não magoou, mas ela foi firme no seu parecer. É uma mulher extraordinária. Vamos continuar a leitura? A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavaleiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu: não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre, que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa, sem vida essencial, por excesso de consulta e abuso de confiança. Não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer, baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos. Em poucos dias, deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Então aqui, André, nós percebemos que o discurso de Zenóbia é um discurso longo, mas ela se refere num único sentido, de que aquelas pessoas tivessem o cuidado para não reter na sua tela mental, pela prece, segurando Adelaide numa cama. Nós já falamos isso ao longo de todo o livro, não é? Que muitas vezes nós, por gostarmos de uma pessoa, nós ficamos orando por essa pessoa para que essa pessoa não morra. E ela muitas vezes sofre intensamente porque continua ligada ao corpo e ainda prejudicando a pessoa. Então Zenóbia tem o cuidado de pedir a eles para que não sejam egoístas como eles estavam sendo. Vamos continuar a leitura. Zenóbia interrompeu-se e nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação
de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis, para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe disponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Aqui, André, nós vemos já uma segunda parte tocando num assunto muito importante. Zenóbia diz àquele grupo: Adelaide não foi a fundadora desta casa. Adelaide, num certo momento, assumiu com muita devoção e trabalhou de maneira incansável, tendo todo um respeito por parte de todos vocês. E que após o seu desencarne, outro assumirá. Vai ter muitas dificuldades a casa, mas que vocês não façam comparações e nem em pensamento fiquem pedindo para que Adelaide seja a mentora da casa. Vocês vão atrapalhar e muito a sua recuperação. Nós temos que entender que Adelaide cumpriu o seu dever, cumpriu o seu trabalho e agora precisa de descanso. O Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a qual o nosso querido Sérgio dirige, é um centro espírita fundado no início do século passado, é de 1901, e já há relatos nas suas atas que foi um centro oriundo de uma divisão que ocorreu. Então nós estamos falando de um espiritismo em nossa região do final do século XIX, início do século XX. É importante nas nossas preces também termos reconhecimento por aqueles companheiros que ao longo desses mais de 120 anos quase, trabalharam em prol do que hoje nós somos herdeiros. Adelaide, durante muitos anos, trabalhou naquela casa. A casa não era de Adelaide. Adelaide foi a dirigente durante algum tempo. Agora virão outros companheiros. Igual aqui no centro em Itapira, tivemos há 120 anos atrás um fundador, um idealizador, e nesses 120 anos, quantos homens, quantas mulheres já não passaram
na condição de um trabalhador, na condição de um médium, na condição de um passista. Quantos oradores já não visitaram a casa? Então é muito importante nós reconhecermos os pioneiros que deixaram um papel, que tiveram uma participação numa época em que o preconceito religioso era muito grande. A Igreja Católica exercia um grande papel. Estamos falando de uma cidade, para quem não conhece, hoje na casa dos 70, 80 mil habitantes, que é Itapira. No início do século passado, quantos mil habitantes tinham aqui? Para nós vermos a fibra que não tiveram os pioneiros em abrir uma casa espírita. Então, de fato, o exemplo de Adelaide é para ser seguido, não para ser venerado, porque a única pessoa que em verdade devemos venerar é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade na leitura? Logo após, a orientadora terminou orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual, que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Aqui nós percebemos que quando ela estava naquela reunião, ela se deparou com uma alegria grande, porque Zenóbia orientava aquele grupo que aceitava de bom grado as orientações. Qual que foi o grande problema a nos depararmos? Quando Adelaide retorna ao corpo físico, ela traz o seu perispírito saturado de vibrações positivas, de uma alegria infindável, e quando ela tem contato com o corpo físico adoecido, em frangalhos, já próximo do retorno à pátria espiritual, ela sentiu um mal-estar de súbito. É verdade também que já estava começando o processo libertatório de seu perispírito em relação ao corpo físico. Então conta Jerônimo a André Luiz que era uma sensação de fato muito desagradável, era uma sensação de fato que não causaria boas impressões, porém era necessário pela excitação, por assim dizermos, que ela levou por aqueles momentos de alegria ao seu perispírito,
ao deparar com um corpo em frangalhos, ela sentiu todo este abatimento. Vamos continuar a leitura? E, com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida, a breve intervalo: não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense, agora, no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal e espontâneo. Jerônimo aqueceu, satisfeito, e mantendo-nos de vigilância, em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Olha que ponto interessante. Adelaide pediu humildemente, se fosse possível, ela própria romper os laços densos que ligavam ao seu corpo físico. Jerônimo aqueceu, Jerônimo aceitou. E aquilo chamou a atenção de André, porque nos outros 3 casos que eles acompanharam, Dimas, Fábio e Cavalcante, a ajuda da espiritualidade era muito importante, principalmente de Jerônimo, e ele ficou perplexo com aquilo. Então aqui nós já estamos vendo que as almas elevadas conseguem romper os seus próprios laços fluídicos no momento derradeiro. Olha que bonita exemplificação dos ensinamentos. Aqui nós estamos vendo um espírito que retorna ao plano espiritual, que foi diferenciado. Nós nos assemelhamos a Dimas, nos assemelhamos a Fábio, nos assemelhamos a Cavalcante, quando temos amparo. Porque pode ser que chegaremos do outro lado sem o amparo, como já vimos em capítulos anteriores. Agora nós estamos vendo uma mulher extraordinária, de fibra, de coragem, que persistiu no bem, prorrogou o máximo que pôde, levando amparo e luz. E no momento derradeiro, ela sabia que era a hora do desligamento, sem se afetar. Ela pede, humildemente, solicita, eu posso? E André Luiz fica perplexo. E daqui a pouco veremos o que Jerônimo explica a respeito deste fenômeno. Adelaide sentiu toda essa força. Nós vamos ver um pouco antes uma frase que eu acho que vale a pena um comentário. Disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção. Ou seja, ela se sentiu mais forte porque ela percebeu que aquelas correntes que estavam vibratoriamente prendendo ela ao perispírito, o seu corpo físico, era exatamente a emanação do pensamento daqueles irmãos que estavam com ela, que eram os trabalhadores da casa. Então, conforme eles entenderam o recado de Zenóbia, eles afrouxaram o pensamento com referência a manter a nossa irmã presa ao corpo, porque julgava que eles precisavam muito dela. Quer dizer, eles não estavam respeitando ela, eles estavam querendo que ela, na condição de um ídolo, pudesse manter-se junto deles. E é interessante realmente que cada caso que André Luiz relata, e é por isso que você vai lembrar, você que estudou conosco capítulo a capítulo desse livro, num determinado momento, nós vamos ver Jerônimo falar para André Luiz, olha, descreva que esse caso é um caso, e não podemos imaginar que todos os casos sejam relativamente iguais. Vamos à leitura? Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade esclarecendo.
A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado. Quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada, não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Então aqui nós estamos vendo que o caso de Adelaide, para um mundo nos moldes de provas e expiações, é uma exceção. Primeiro que nós termos o amparo no desencarne já é um motivo de analisarmos que não foi uma pessoa comum, independente da escola religiosa. Se existe um número reduzido de reencarnações programadas, existem também um número reduzido de desencarnações assistidas, desencarnações programadas. A pessoa comum, ela tem um desencarne comum também, como nós já tivemos a oportunidade de ver. Esses 5 personagens, mesmo que a Albina teve uma prorrogação, esses 5 personagens que acompanhamos neste livro, eles tiveram uma característica em comum. Foram bons, seguiram os ensinos de Jesus, procuraram ajudar o próximo, uns mais, outros menos, uns prepararam a família, outros não, uns tiveram um trabalho assistencial, outros tiveram menos. Fato é que eles tinham um ponto em comum, eram boas pessoas. E aqui nós vemos que cada um tem as suas características, e o último exemplo é o mais surpreendente de todos. Cavalcante talvez seja o caso mais comum, a pessoa altamente ainda apegado à vida, querendo continuar aqui no corpo físico. Aqui nós já vemos um caso ainda raro para a realidade espiritual do nosso planeta. Jerônimo orienta que qualquer pessoa capacitada em estudos de alta elevação espiritual podem fazer o que Adelaide fez. O problema é nós mantermos esta faixa vibratória. O problema é nós termos estas aulas, porque estamos tão apegados ao cargo que esquecemos do encargo. Nós temos visto tanta briga, tanta polêmica, tanta discussão, tantas coisas que fazem nos perder o tempo, que às vezes esquecemos que o que importa é o trabalho. Adelaide não diz aqui que era oradora, não diz aqui que era uma médium renomada, não diz aqui nada, diz apenas que dirigia uma creche com amor, interferindo diretamente no caráter daquelas crianças que ali passavam pelo seu exemplo nobilitante. Então é um convite para nós, é o convite ao trabalho, porque às vezes nos prendemos muito à oratória, nos prendemos muito ao nome, nos prendemos muito ao destaque, sendo que o importante é o trabalho que realizamos. Vamos para o final da leitura. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre. Enfim, abriu-se a casa, a visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, em nossa companhia,
a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então aqui nós estamos encerrando, porque no programa que vem serão os agradecimentos, a prece, o hino. Nós praticamente encerramos aqui o acompanhamento aos 5 espíritos que estavam desencarnando. Reafirmamos que 4 verdadeiramente desencarnou, chegando a hora, e uma teve a oportunidade de ter uma prorrogação. Nós vimos aqui o que Emmanuel permitiu que André Luiz passasse a Chico Xavier. Nada que algum espírito escrevia por Chico Xavier passava sem a autorização de Emmanuel. O trabalho de André Luiz foi revisado por Emmanuel. Isso não tira o mérito nem o valor de André Luiz. É um livro que particularmente eu e também o nosso querido Sérgio aprendemos e muito. Apesar de não ser um livro novo ao nosso estudo, é um livro que no dia de hoje estamos felizes por compreendermos a imensidade da criação divina e o quão somos felizes por compreendermos que a vida continua sempre e a desencarnação é um processo natural em que todos nós estamos sujeitos. Que possamos nos esmerar para desencarnar de modo bom, no sentido de chegarmos do outro lado sem grandes perturbações e sem dar trabalho para os outros. Que possamos nos equilibrar, que possamos compreender que é necessário bem viver para bem morrer, como nos diz Jerônimo. Então aproveitemos todo este estudo emoldurado com muito amor e com muito carinho, incentivando-nos à transformação. Interessante também, olhando diante de uns olhos clínicos do lado espiritual, as minúcias pelas quais André Luiz descreve cada um desses 4 irmãos que desencarnaram. Reencarnações totalmente diferentes um do outro. E nós começamos a pensar de que eram 4 reencarnações, porque a outra irmã ainda continuou no corpo, mas esses 4 irmãos vieram de nosso lar, eram espíritos assistidos em nosso lar. Todos eles tiveram uma vida que não os comprometeram, pelo contrário, avançaram um pouquinho mais na senda do amor, da bondade, do servir ao próximo. Mas nós percebemos que ficou bem patenteado que cada um de nós, no momento do desencarne, temos uma reação diferente. Nós, os espíritas, estamos tendo um material farto. Basta nós termos um pouco de vontade para estudarmos, para lermos, para compreendermos e para tentarmos assimilar toda essa verdade em nosso coração. Talvez aí venha uma das explicações mais belas do Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar das algemas da nossa ignorância. Libertar das algemas que ainda nos aprisiona a condição do homem velho, dos nossos vícios, das nossas tendências, das nossas imperfeições. Então hoje eu estava aqui lendo este capítulo, o André estava comentando, e nós vamos viajando com André Luiz, com o autor espiritual, percebendo que realmente é muito difícil, porque conhecer até que não é difícil, é fácil. O difícil é nós tentarmos colocar tudo em prática, aquilo
que o ensinamento do bem coloca para todos nós. Então é uma grande satisfação, uma grande alegria podermos estar estudando essa obra, que é uma obra que toca profundamente nas raias de nosso coração. No programa que vem, daremos encerramento ao estudo de Obreiros da Vida Eterna. É um capítulo menor, com menos comentários, porque é um agradecimento pelos 30 dias que Jerônimo, André Luiz, Luciana, Hipólito passam na casa transitória de Fabiano. Então eu convido a todos para que no próximo programa possamos encerrar este estudo e já anunciando que dentro em breve nós teremos a continuidade através do livro No Mundo Maior. Ao encerrarmos o programa de hoje, vamos deixando o nosso WhatsApp 19 997 78 2794. Através deste meio de comunicação você pode mandar sua sugestão, a sua dúvida, seu comentário ou mandar o seu nome e a sua cidade para colocarmos na lista de transmissão. E diariamente e gratuitamente receberá uma mensagem espírita. Nós também convidamos os amigos, as amigas a conhecerem a nossa loja virtual, um dos caminhos que ajudam a manter as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e dos seus departamentos, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier e também a TV A Caminho da Luz. Lá você vai encontrar livros, CDs na voz de Chico Xavier. Então nós convidamos a conhecer o nosso site, o site da loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. E também estamos fazendo uma grande campanha aqui pelo YouTube. Já deixou o seu like? Se ainda não, deixe. Já comentou no vídeo? Tem gostado? Tem acompanhado? Deixe a sua mensagem na descrição do vídeo. Compartilhe no Messenger, no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe no WhatsApp, divulgue para os amigos do Centro Espírita para que juntos possamos estudar. E se inscreva, precisamos da sua inscrição para atingirmos a meta de chegarmos aos 50 mil inscritos. E não se esqueça, quem está nos acompanhando agora, estude desde o prefácio de Emmanuel para compreendermos este livro maravilhoso. Queridos amigos, eu gostaria de externar a minha gratidão. Faltam ainda alguns segundos e vale a pena eu gastar esses segundos para fazer algo que o meu coração pede. Gratidão pela sua audiência. Gratidão pelo carinho que você tem para com o meu trabalho e para com o trabalho do nosso querido André Luiz. É um trabalho simples, humilde, feito com muito amor, baseado no Evangelho de Jesus. Cometemos equívocos, sem sombra de dúvida, mas tenham a certeza que fazemos isso com muito carinho e com muita alegria. Então, a minha mais pura gratidão, e tenha certeza que é a expressão também do nosso querido André Luiz, pela sua audiência, pela sua companhia. Roga a Jesus que possa continuar a nos dar força, coragem, para que possamos ter todo esse trabalho voltado para o bem. E com essas palavras, nós vamos encerrando esse capítulo e encerrando o programa de hoje. Pela TV A Caminho da Luz, programa estudando as obras de André Luiz. O livro Obreiros da Vida Eterna. Um beijo carinhoso no seu coração. Até o próximo e último programa que compõe o estudo de Obreiros da Vida Eterna.